é que tem corrupção e maldade dentro do gênero humano. Esse é o grande problema. E afinal de contas, quem vai arrancar esse grande problema de dentro da humanidade não é candidato A, candidato B, o artista B, a música A, a série, a minissérie, nada disso. Só quem pode arrancar a verdadeira raiz dos problemas é Cristo, porque eu entendo a grande história. Ela evita que eu seja engolido por pequenas histórias, parciais, que querem me fazer enxergar uma parte de um problema que é muito maior, e buscar a solução em qualquer outro Cristo que não seja o único Cristo, que é o único capaz de redimir a raça humana. Nós vamos do verso 1 até o verso 18. Pedro agora está saindo da casa de Cornélio, estamos acompanhando essa história há alguns domingos, e ele está voltando para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele se depara com um fato que ele talvez não imaginasse, talvez ele imaginasse que ele iria encontrar essa dificuldade. Vamos lá. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Lembre-se que Pedro foi na casa de um romano. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu, e ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Senhor, nos ensina nesta manhã pela Tua palavra, liberta-nos, Senhor, nesta manhã pelo poder da Tua palavra, faz-nos compreender o que o Senhor nos ensina e onde estamos no meio da Tua grande história, e isso nos faça amadurecer e crescer. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando nesta narrativa de Lucas para Teófilo. Fizemos isso no livro de Lucas e agora no livro de Atos. É o segundo livro de Lucas a Teófilo. Eu não sei se você se lembra, quando nós começamos a série lá atrás em Lucas, e também em Atos, que os 2 livros começam com Lucas dizendo a Teófilo: eu investiguei os fatos,
para te dar um relato de tudo o que aconteceu na vinda de Jesus. E em Atos ele diz: depois do primeiro livro, escrevo esse outro para te relatar o que aconteceu. Nós não temos noção ou informações do que gerou esse escrito de Lucas para Teófilo. O que nós imaginamos é que provavelmente, Teófilo é um nome gentio, né, um nome judeu, provavelmente um grego, que deve ter se convertido. Ele começa a ouvir sobre Cristo e crê no Senhor Jesus e devia ter algum contato com Lucas. A gente não conhece essa história antes. E ele deve ter perguntado: ô Lucas, alguém precisa me explicar direito isso que eu estou crendo, esse Jesus que eu estou ouvindo, você pode me ajudar? Então, quando conta a história de Cristo e a história da igreja, o Teófilo acaba: agora estou entendendo o que está acontecendo aqui. Então veja, como é que o Lucas explica para o Teófilo sobre Cristo e o seu reino? Contando uma história. Contar uma história tem o poder de capturar não só a nossa conclusão, mas também a nossa posição diante da história. Preste atenção no que eu estou dizendo. A mensagem de hoje está nesse texto aqui, mas ela está nas entrelinhas e nas bordas do texto aqui. Lucas escreveu uma grande história para que o Teófilo compreendesse qual era essa mensagem. Para que o Teófilo compreendesse quem era Jesus, o que faltava para ele e como ele deveria crer, como ele deveria se posicionar, como ele deveria ser diante desse quadro, a apresentação de Cristo, do seu reino e a sua igreja. O que acontece aqui é que Pedro, depois de sair de Samaria, passar por Lida, Jope e subir de novo a Cesareia na casa de Cornélio, entrar na casa de um romano, não era algo comum para um judeu, ele não deveria se misturar. Veja, na cabeça desses apóstolos e também até de Pedro, eles ainda viviam dias, como nós lemos nas páginas do Antigo Testamento, em que judeu não podia se misturar com os gentios. Eu não vou entrar pormenorizadamente nesse detalhe. Quando você estudar no Caminho das Letras, você vai aprender, e eu sei que você está sedento para fazer sua matrícula. Eu vejo pessoas aqui dizendo: Zé, eu não vejo a hora de acabar a nossa celebração para fazer minha matrícula no Caminho das Letras. Aí você vai entender lá, mas a verdade é que o evento Cristo muda a maneira ou o rumo da caminhada desse povo, que antes era um país, antes era uma nação, e agora o evangelho é para todo mundo. Tanto é que eles usam a palavra circuncisos ou incircuncisos. Circuncisos, aqueles cujos homens tinham a pele do seu prepúcio cortada, era uma marca na carne de que ele era separado como povo de Deus, santificado. E daqueles que eram gentios e que não tinham isso, eram separados. Alguém deve ter chegado no ouvido dos apóstolos e ter dito assim: você está sabendo do que está acontecendo? Vocês estão sabendo? Não. Aí lá vem uma história. O Pedro. Eu sei, o Pedro foi ver lá em Samaria como é que estava o evangelho. Não, não é só isso não. O Pedro foi na casa de um romano. Você está brincando? Foi contra a lei. Foi contra os princípios. Mas o que ele está fazendo lá? Não sei. O cara sai viajando, vira a cabeça com o mundo que ele está conhecendo. Alguma história chegou nos ouvidos desses apóstolos que estavam em Jerusalém. Porque o texto diz que chegou ao conhecimento deles. Quando Pedro chega, eles vão perguntar para o Pedro. Eles perguntaram de um outro jeito, mas se fosse agora, na nossa época, o que nós diríamos? Que história é essa, Pedro? É ou não é? Que história é essa de você entrar na casa de romanos impuros, Pedro? Conta pra gente a sua história. Esse é um grande problema da nossa existência. As histórias que nos são narradas. Todo dia tem alguém te contando uma história.
a história que você ouve quer capturar o seu pensamento para governar as suas decisões e governar a sua identidade dentro da história. Presta atenção. O Pedro fala, pera, deixa eu contar essa história. E ele conta tudo o que nós vimos falando aí nos últimos domingos. Eu estava lá em Jope, contou o que aconteceu, aqui nós temos um resumo, pode ser que ele tenha contado tudo. Estava na casa do Simão, o curtidor, na hora do almoço, fui orar, apareceu um lençol para mim. Era uma visão, foi um êxtase, aquele negócio baixava, cheio de répteis, quadrúpedes e até aves que nós judeus não podemos comer. E veio uma voz dizendo, mata e come. E eu falei, não, Senhor, eu nunca pus na minha boca nada disso. Essas coisas impuras. E a voz me disse, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e os caras ouvindo. E quando acabou a visão, tinha 3 caras na minha porta. Deus falou para eu ir com eles, porque Deus tinha enviado. E sabe onde é que era? Na casa do Romano. Mas se Deus falou, eu fui. Até aí é uma visão, estou contando a história. Quando eu chego lá, o cara me contou uma história. A história dentro da história que está dentro da história que está dentro da história. E ele contou que ele estava orando e teve uma visão de um anjo que dizia, vai até Jope, na beira da praia, na casa do Simão, o curtidor, e convida um cara chamado Simão, sobrenome Pedro, para vir aqui e falar com você. Aí eu falei, rapaz, que história é essa? E essa história me fez acreditar que era para eu estar lá mesmo. E a hora que eu comecei a pregar, ouve essa história. O Espírito se derramou neles, do mesmo jeito que se derramou na gente no Pentecostes. E aí eu me lembrei da palavra do nosso Senhor Jesus, que disse que como João batizou na água, que ele ia batizar todo mundo no Espírito. Eu falei, é para todo mundo mesmo. Aí eu entendi a visão que eu tive, que eu não deveria ter esse preconceito com os romanos. Eu entendi que o Evangelho é para todo mundo e que o Espírito é para todo mundo. Ao ouvirem essa história, os apóstolos e os irmãos que estavam lá em Jerusalém disseram, agora a gente entende, o Evangelho é para todo mundo mesmo. Graças a essas histórias, o Evangelho está aqui hoje conosco. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, que é a história do nascimento da igreja, a história do surgimento desse povo, que tinha tudo para ficar só entre os judeus, mas teve alguns que ouviram a grande história de Deus e acreditaram nela. Para você ter uma ideia, daqui a pouco Saulo volta para a história. Não era para ele estar lá no meio dos cristãos, ele perseguia cristãos. Quando os apóstolos souberam que ele tinha se convertido, ficaram com medo. Foi o Vagnão que pregou esse domingo, o texto lá do capítulo 9, que Barnabé chegou para os apóstolos e contou uma história. Ele se converteu, aconteceu isso com ele no caminho de Damasco. Aquela história explicou a situação de Paulo e eles creram. Daqui a pouco, Paulo vai sair pregando entre os gentios e mesmo depois deste fato, ainda vai ter problema de judeu com gentio lá na frente. E vamos ter que ver lá nas cartas de Paulo, Paulo quebrando alguns bloqueios. Fora isso, Paulo depois é chamado de apóstolo, é mais bloqueio ainda, o perseguidor agora é um dos líderes. A história de Deus sempre vai desafiando nossas histórias. Porque a nossa maneira de viver, de nos percebermos e de compreendermos até mesmo o reino e a sua obra, tem a ver com a maneira como todas essas coisas nos são narradas. Aqui está o Lucas dizendo, Teófilo, foi assim que aconteceu. E Pedro disse, se o Espírito se derramou entre nós, derramou sobre eles também? Aliás, Pedro juntou 3 coisas aqui, né? Eu tive uma visão, isso é uma coisa.
Eu fui no local e vi o Espírito se derramando, isso é uma segunda. E eu lembrei das palavras que Cristo disse, aí eu concluí que o negócio estava fechado mesmo. Eu sei que poderia ter sido uma visão da minha cabeça, nem sempre só uma visão completa tudo. Poderia ter sido eu assistir um fato e aquele fato não ser verdadeiro, também não é só isso. Mas aí eu me lembrei da palavra de Cristo, e a palavra, com a evidência, com o fenômeno, tudo isso me fez entender, com base no que Cristo disse, que essa é a história que eu preciso acreditar. Deus está se derramando no meio de todo mundo. Todo mundo pode se arrepender dos seus pecados, todo mundo pode entregar o seu coração a Cristo, todo mundo pode ser de Jesus. Essa é a história que Pedro contou para os apóstolos, que o Lucas contou para o Teófilo e que agora está sendo contada para nós. Histórias. Histórias que mudam o nosso jeito de pensar e de agir. Quando nós temos um problema e a gente conta a nossa história para alguém, tudo é história. E você se senta ao lado de um amigo e diz, você não sabe o que aconteceu comigo. E conta a sua história, aconteceu isso e aquilo, e agora eu estou com esse problema. Geralmente quem te oferece uma solução, pode ser intencionalmente ou pode ser sem nenhum tipo de maldade, também te conta uma história. Sabe o que eu acho que você está passando? Eu acho que essa pessoa que você falou não gosta de você, porque eu já vi gente que faz isso porque tem raiva e inveja e apronta essas coisas. Você acha? É o que eu acho, é uma história. Pode ser que você fique com raiva daquela pessoa porque alguém te contou uma história e você acreditou. Mas pode ser que um outro amigo chegue e diga, não, peraí. Nem todo mundo é maldoso e invejoso. De repente a pessoa quis te ajudar, mas ela não sabia como resolver, acabou criando um outro problema, mas ela sempre te amou. Essa é uma outra história. A maneira como você vai agir, se sentir e reagir ao problema vai depender de qual das duas histórias você vai acreditar. Há 2 semanas atrás, teve um feriado, não teve? Teve um feriado aí para trás, 4 de julho, sei lá, teve um feriado aí. E eu falei, vou assistir algumas coisas aqui no Netflix, sabe quando você pega um filminho, pipoquinha? Né? E eu vi um documentário da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi campeão. E eles contam um pouquinho do que deu errado em 98, que o Brasil perdeu, né, a final da Copa para a França. E teve várias histórias, que o Brasil estava vendido, de que o Ronaldinho Fenômeno é uma mentira o que aconteceu com ele no dia. Outros que dizem que aquilo ali aconteceu e os jogadores, eles não entenderam, que não tinha comando, que o vestiário ficou uma bagunça e a seleção foi para a final despreparada. Interessante, eu já ouvi várias histórias do porquê nós perdemos a Copa. Quando eu vi o documentário, os jogadores contaram a história. Ronaldinho passou mal, teve que ir para o hospital. Quem estava no quarto com ele viu ele tendo uma convulsão e aquilo foi muito chocante. E ele foi para o hospital e fizeram um monte de exames e o time foi para a final sem saber o que estava acontecendo com ele, até pensando que ele podia morrer. Já pensou? Como é que a gente ia jogar uma final? De repente o cara aparece no vestiário bem porque não tinha nada e a escalação tinha saído, você sabe, com Edmundo e no fim jogou o Ronaldo. A primeira trombada que ele deu com o goleiro, todo mundo foi em cima achando que ele ia passar mal de novo, porque bateu a cabeça. Eu falei, caramba, que coisa louca, né, meu? Os jogadores realmente devem ter entrado em campo bem perturbados, preocupados com ele, sem contar que passaram a noite anterior em claro, vendo tudo aquilo. E o outro time concentrado. E alguns jogadores disseram assim, e tem outra coisa, lá tinha Trezeguet, tinha Zidane, o time dos caras era muito bom também, torcida. Aí a minha maneira de enxergar a Copa de 98 mudou, por causa da outra história que eu ouvi. Histórias nos capturam, histórias nos envolvem, as histórias nos sequestram, elas sequestram a nossa consciência, as histórias sequestram as nossas conclusões, as histórias sequestram as nossas maneiras de nos enxergar e de enxergarmos o problema. As histórias, elas mudam
a maneira como nos sentimos diante do problema e diante de nós mesmos. Ela muda os nossos julgamentos. E tem gente que vem nos encher a paciência e a gente fala, lá vem ele de novo com essa história. Porque quem conta uma história está tentando te levar a algum lugar, consciente ou inconscientemente, não importa. Talvez a grande libertação do povo de Cristo seja a verdadeira história. A verdadeira história que nos faz entender quem somos e onde estamos no problema que vivemos e até entender de onde ele veio. Quando você está angustiado, e hoje nós vivemos um momento estamos assistindo uma sociedade que adoece aqui e aqui, dia após dia. As patologias psíquicas, os diagnósticos se multiplicam. Nunca um consultório terapêutico de psicólogos ou psiquiatras, nunca esses ambientes foram tão necessários para a nossa vida. E nós nunca nos sentimos como humanidade tão vulneráveis e com tanta dúvida do que é que está acontecendo com a gente. Nunca vimos uma humanidade com tantos medos, com tantas angústias, e tentando de qualquer jeito trazer sentido, soluções, direções para a sua vida, diante de tanta coisa que está ao nosso redor. E no mundo que vivemos hoje, onde nós também somos tocados e abalados por essas coisas, carregamos nossos problemas, nossas dúvidas, nossos medos, nossas angústias. E quando a gente conta a nossa história nesse mundo, alguém vai dizer para nós que o problema é que nós estamos socialmente desencaixados. Aí vem uma história. Alguém vai dizer para nós que nós estamos economicamente desencaixados e nos conta uma história. Alguém nos diz que nós estamos sexualmente desencaixados e nos conta uma outra história. Alguém nos diz que nós estamos politicamente desencaixados e dentro disso nos contam um monte de histórias. Todo mundo nos diz, sabe qual é o seu problema? E nos apresenta uma história. E aí você se encaixa dentro daquela história ou se lê dentro daquela história. E aquilo faz você se sentir e ter reações diante do seu problema que, ouvindo outra história, seriam outras reações e outras identidades que você assumiria. Aliás, ano que vem tem eleição. Lá vem de novo o Brasil sendo chacoalhado por histórias. Num país onde os problemas nunca vão acabar, sempre tem alguém com uma história para dizer de onde os problemas vieram, por que eles existem e como é que a gente resolve. Daqui a pouco você vai ver, o partido A vai dizer, sabe por que a nossa cidade, o nosso país está assim? Aí ele te conta uma história. Começou não sei com quem, com não sei o quê, começou com os da esquerda, começou com os da direita, começou com os militares. Te conta uma história, com os militares, começou com a guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, foi a guerra de Farrapos. E alguém te conta uma história. Do Dom Pedro, vai te contar. E fala, o problema existe por causa disso, a solução é essa. E o nosso Superman é esse aqui. Mas o partido B vai te contar uma outra história. Não. O problema existe por causa deles. Na verdade não foi Dom Pedro, foi Maria Joaquina, e não foi os Canudos, Antônio Conselheiro, teve um problema. E começa a contar. Foi Abel Ferreira. Vamos colocar o Abel Ferreira, viu, irmão? Vão colocar ele em alguma história para falar que a culpa do Brasil é dele, porque todo mundo fala mal dele. Mas enfim, vão contar uma história. Sabe qual é a solução? A solução é essa aqui. E o super-homem é esse outro aqui, ó. E nós ficamos nessa guerra de histórias. Cada um que nos conta uma história, a gente fala, ah, tá, agora eu entendi. Aí eu penso como eles, acredito como eles, me enxergo como eles e apresento a solução deles.
Até que um outro me conte uma outra história e fala, eu estava enganado, agora que eu entendi. Aí eu pego a solução deles, a identidade deles, apresento os resultados deles e voto no homem deles. E assim acontece com a história B, com a história C, com a história D. Essa é a chamada guerra de narrativas. Você já percebeu isso? Que você está todo dia sendo bombardeado dentro de um telefone, com histórias e informações e memes. Todo mundo tem uma estatística, todo mundo tem uma pesquisa de Harvard, de Oxford, de Cincinnati ou de Quixeramobim para te dizer que o problema do mundo é esse. Todo mundo te conta uma história para tentar fazer você entrar nessa história, se sentir como os portadores dessa história se sentem e morrer pelos ideais dele e pelo super-homem dele. A única coisa que eu ainda não vi é essa nossa história mudar, com tantas histórias que já nos contaram. Nós somos um país que tem uma única história de miséria, injustiça social, fome, pobreza, que essa história nunca muda, apesar das histórias que sempre nos contam. Porque esse mundo é formado por pessoas que se identificam, pensam, agem e reagem de acordo com as histórias que creem. Se você perguntar quem é você, Zé, eu vou ter que te contar a história da minha mãe, que veio de Minas, e a história do meu pai, que é filho de imigrantes que vieram da Itália. Vou te falar um pouco da história do Moinho Velho, porque foi lá que eles se conheceram, num ponto de ônibus. Meu pai trabalhava com autopeça e minha mãe trabalhava no mapping. Mas eu vou ter que contar um pouco da história de São Paulo, vou ter que contar um pouco da história da imigração, como é que veio meu avô parar da Itália até aqui, e a minha mãe, que morava em Minas, teve um problema com meu avô e teve que mudar para São Paulo. Vou ter que contar a história do meu avô, eu vou ter que te contar um monte de histórias. E essas histórias vão te mostrar minhas ações e reações, e você vai tentar entender quem eu sou e por que eu faço o que eu faço, de acordo com a história que eu estou te contando. Mas eu posso te contar uma outra história, que abriu um girassol gigante e eu saí de dentro dele, que eu sou perfeito, e através dessa história você vai acreditar que eu sou uma outra coisa. Ou que eu fui abduzido por uma nave espacial e andei com ETs, aí quando eu voltar a te contar essa história, se você acreditar, você vai olhar para mim com uma outra identidade, de uma outra maneira, porque tudo depende de qual história você está acreditando. Mas esse não é só o problema. A segunda coisa importantíssima é que, de acordo com a história que eu entendo ou acredito, é que eu me identifico, é que eu entendo quem eu sou, e é que eu ajo e reajo com os sentimentos que possuo ou não. A pergunta é, de qual história a sua história faz parte? Estamos apenas lendo um livro de histórias, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, ele tem uma narrativa. E o livro de Lucas também, de fatos em sequência. E ele conta que o Pedro tinha uma cabeça. E quando veio aquela história do lençol e Deus falando com ele, e ele foi na casa do Cornélio e viu aquela cena, essa história mudou o jeito de Pedro sentir o seu preconceito, a sua raiva dos gentios, mudou. E a sua maneira de agir e até de se identificar como apóstolo para todo mundo mudou pela história que ele entendeu. Isso melhorou quando Cornélio contou a história dele para o Pedro e contou do anjo que apareceu. Ele falou, e mandou até Jope buscar Simão, o Pedro. É você, né? Bom, então ele entendeu que ele estava dentro da história do Cornélio. E quando Pedro falou sobre a obra de Cristo e o que Jesus fez, toda a família do Cornélio se sentiram dentro da história da redenção de Jesus. Por que você crê em Cristo? Porque a história de Cristo e da sua redenção faz sentido para você. Aliás, quando nós olhamos para a Bíblia, que tipo de livro você acha que é a Bíblia? Estude no Caminho das Letras, vai ser muito legal para você. Volto a falar de novo. Que tipo de livro é esse? Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de mandingas. Sabe o livro do Harry Potter? Que ele vai pesquisar qual é a palavra que ele tem que falar com a varinha. Azacadabra! Não é? Qual que é aquela outra? Cadê a minha filha, Vitória? A Vitória estava aqui, cadê ela? Ela está no infantil, né? Quais são as palavras que o Harry Potter fala? Fala, irmã, fala uma aí. Como é que é? Leviosa. Tinha um que mistura, como é que é? Crucis. Fala. Fala alto, irmão, fala que eu recebo aqui. Não.
Tem gente que olha a Bíblia e acha que é o livro do Harry Potter. E ele lê: eu te esconjuro pé de pato mangalô 3 vezes. Ele lê e fala assim: não corta o cabelo. Se cortar, perde a força. É o Sansão. Ele acha que tem mandingas. Ele olha: caramba, joga sal. Joga sal na água agora. Porque o Eliseu jogou sal aqui e o negócio ficou puro. E outro que diz: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá 7 voltas. Deixa eu contar. É uma a cada dia, são 6. E no 7º deu 7. 7 com 6 é 13. É o número do Zagalo. É o Zagalo! É o Zagalo que é o Senhor, que é o grande Messias. 13, dá 13 voltas. Acha que a Bíblia é um livro de mandingas, para eu pesquisar e falar o Leviosa, Azacadabra. Tem gente que olha para a Bíblia assim. Mas a palavra de Deus é uma grande história, escrita ao longo de 1700 anos, por cerca de 40 autores diferentes, que viveram em épocas e situações diferentes, e que viveram histórias. Moisés, povo de Israel, a lei, o período dos reis, os profetas, a vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição e a consumação final. A Bíblia é um livro de uma grande história. A história que conta como tudo começou. A criação. O Criador que deu origem a tudo que vemos. Aquilo que a gente enxerga, o creatio ex nihilo, que a gente aprende na teologia. A criação a partir do nada. Mas também conta como é que zangou o caldo, como é que a coisa desandou. Fala do pecado. E de que a humanidade disse não a Deus, ocupando o lugar de Deus na criação, e ela mesma determinando o que é o bem e o que é o mal sem Deus. Esse foi o grande problema do mundo. O grande problema do mundo chama-se pecado. Não comer do fruto, mas o fato do homem querer viver a sua vida sem o seu Criador. Esse é o grande problema do mundo. A ausência de Deus. O que a filosofia e a ciência, os pensadores, os filósofos tentam responder: da onde vem o mal? E o que é o mal? A Bíblia responde em 1 segundo: o mal é a ausência de Deus. A Bíblia conta como tudo começou e aonde tudo desandou. Mas ela também conta o desenvolver dessa história, a vinda de Cristo. Com o que Deus fez para resolver o problema e trazer o homem que se separou de Deus na criação, no pecado, de volta para Deus através da cruz. E nos conta a história do que acontece com esse povo que crê nesse Cristo e como essa história acaba. Todas as nossas histórias e todas as narrativas e tudo que a gente vê nesse chão, tudo está debaixo. A minha história do Moinho Velho, de Minas Gerais, de Guaranésia, do meu avô na Itália, em Montadas, a história da imigração, do meu avô com a minha avó, que se conheceram antes e que casaram por acaso, num casamento arrumado. Todas essas histórias estão debaixo de uma grande história. A história do começo da humanidade, o problema que ela assumiu, o que Deus fez para resolver e como tudo vai acabar. Todas as nossas histórias estão debaixo de uma grande história. E quando eu olho para essa grande história e vejo Cristo nessa história, eu entendo que eu sou uma criação de Deus, desde o princípio, e entendo que todos os problemas da humanidade surgiram na queda do Éden, quando o homem disse não a Deus e a terra trincou, e a morte entrou na existência humana, e a ausência de Deus, que é o mal, tem governado o mundo. E eu entendo o que Jesus fez na cruz, dizendo: eu sou o caminho para o descaminho que vocês tomaram. Eu sou a verdade para a mentira da serpente que vocês acreditaram. E eu sou a vida para essa morte que vocês têm. Aí eu entendo essa grande história e me coloco dentro dela.
porque é a história que eu creio, que me leva a entender quem eu sou e como eu devo agir e reagir diante do que eu estou vendo. A maneira como você concebe as Escrituras, a maneira como você entende o problema humano e a história da criação e da história da redenção de Deus na terra, é que vai fazer você entender quem você é, onde você está. Quem é você? Quando Deus entra no jardim e fala: Adão, onde você está? É louco isso, né? Adão contou uma história. A serpente bateu um papo com a mulher que o Senhor me deu, e ela comeu do fruto, me trouxe, e eu comi também. Contou uma história. Que história, hein, Adão? Porque essa é a sua história. Agora você se enxerga envergonhado porque está pelado. Olha só, você não se sentia pelado. É que você acreditou nessa história, né? Agora você está pelado e está num lugar escondido atrás dos arbustos que não é o teu lugar atrás dos arbustos. Eu te dei o jardim todo. Aonde você está, quem você é e o que você está fazendo, tudo depende de qual história você te capturou e te engoliu e que te fez acreditar nessas coisas. É por isso que não dá para um cristão acreditar que a solução da história é o super-homem A ou o super-homem B. Ele pode até imaginar que o problema surgido segundo a narrativa do A ou segundo a narrativa do B até faz sentido. Mas é por isso que um cristão de verdade não consegue ser engolido por essas narrativas. Sejam elas sociológicas, políticas, econômicas, da sexualidade, seja qualquer que seja. Porque a maneira como eu me identifico, me sinto, me percebo, está ligada a uma grande história. Agora eu entendi. Tudo isso aqui veio de Deus, mas esse mundo não é mais o mundo de Deus. Isso aqui é o mundo que sobrou depois que o homem disse não a Deus. Se o Deus é bom e criou o mundo, por que o mundo é mau? O mundo é mau porque esse não é o mundo de Deus. Esse é o mundo que sobrou depois que nós colocamos Deus para fora dele. A morte entrou aqui. Agora eu entendo. Ok, o problema que você conta, o problema que você conta, o que aquele conta, todos eles são apenas um pedaço da história, de uma grande história, cujo problema se chama pecado, ausência de Deus. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É que tem corrupção e maldade dentro do gênero humano. Esse é o grande problema. E afinal de contas, quem vai arrancar esse grande problema de dentro da humanidade não é candidato A, candidato B, o artista B, a música A, a série, a minissérie, nada disso. Só quem pode arrancar a verdadeira raiz dos problemas é Cristo, porque eu entendo a grande história. Ela evita que eu seja engolido por pequenas histórias, parciais, que querem me fazer enxergar uma parte de um problema que é muito maior e buscar a solução em qualquer outro Cristo que não seja o único Cristo, que é o único capaz de redimir a raça humana. Essa aqui foi uma pequena história dentro de uma grande história, que é a de Lucas, dentro de uma gigantesca história, que é a história da redenção. A história do Cornélio estava dentro da história do Pedro, o apóstolo, que estava dentro da história de Cristo, que estava dentro da história daqueles homens de Jerusalém, que estava dentro da história da narrativa do Novo Testamento, dentro da grande história bíblica, e todas elas têm sentido porque Cristo é o Senhor em todas elas. Desde a maior de todas até aquela pequenininha do sobrinho do Cornélio que disse: eu quero Jesus. Ele é o Deus da minha história. E qualquer coisa que eu faça na minha história, eu olho para a grande história. Eu olho para a grande história, que fala dos fundamentos, que fala dos princípios, que fala da redenção, que fala de onde vem o verdadeiro mal, que fala quem é o meu verdadeiro inimigo e quem é o verdadeiro Senhor. E que ainda que nesse mundo eu tenha que agir e reagir, e o A, o B ou o C acha que eu estou com eles, eu não estou com nenhum de vocês. Na verdade, eu estou entendendo uma grande história. Quando Pedro viu essa história, a maneira como ele sentia-se em relação aos gentios, a maneira como ele se identificava diante de Deus no seu ministério, e a maneira como ele compreendeu a obra de Deus,
estava ligado ao fato de que a história do Cornélio, que era uma história de Deus, de verdade, capturou o coração dele. E quando ele vai a Jerusalém, os caras estavam com outra história na cabeça. E ele fala, a grande história da redenção chegou também no Cornélio. A grande história de Deus está passando por aqui. A grande história de Deus passou por isso aqui, ó, pelos profetas. Não eram os profetas, mas passou por eles. Passou pelo José, pela Maria, não eram eles o Messias, mas passou por eles. Passou pelos apóstolos que andaram com Jesus, mas eles não eram o Messias. Passou pelo Barnabé, que ajudou, passou por um Paulo, que era um perseguidor e depois passou a ser perseguido. Passou pelo Pedro, que tinha preconceito, depois quebrou seus preconceitos. Passou por um romano, que foi uma porta de entrada com certeza para o evangelho entre os gentios. E esse Paulo que começou a pregar para os gentios. Mas essa história continua, ela passou pela Europa, ela passou pela imigração, ela alcançou as Américas. E tudo o que a gente vive só faz sentido para nós se estiver ligado à grande história da redenção de Deus para o ser humano. Por isso que quando eu encho a sua paciência para você ser um aluno, estudar a palavra, é porque o marido que você vai ser e a história que você vai escrever com a tua esposa depende do lugar que você está e de como você se enxerga dentro da grande história da redenção de Deus. A mulher que você vai ser não é uma mandinga que eu fico dizendo, repete tal coisa, diz para ele isso. Por isso que eu não fico pregando 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, dando formulinhas para você resolver sua vida, porque a vida não se resolve com formulinhas. Nossos problemas, idiosincrasias, traumas são muito profundos, é um universo imenso de histórias, de memórias, de dores, de mágoas, de traumas que cada um de nós carrega como um poço infinito de pensamentos, sentimentos e memórias. Seria muito ridículo esse reducionismo de dizer, vou te falar uma palavra, abracadabra, você fala para tua esposa todo dia de manhã que vai salvar teu casamento. Não é isso, irmão. Eu preciso do evangelho de Cristo chacoalhando a minha cabeça. E essa história explodindo dentro de mim. Para eu acordar e dizer, meu Deus, eu sou um pecador desde o Éden. Foi o Senhor que me criou, mas eu me destruí porque eu disse não a Deus. Eu preciso de Cristo. E a história dele e as palavras dele é que fazem sentido para mim. Eu sou quem eu sou, eu me enxergo como eu me enxergo, eu ajo e reajo diante das pessoas de acordo com tudo isso que o Senhor fez por mim. Minha vida profissional, matrimonial, como filho, como ministro, tudo isso, todas as nossas histórias só podem fazer sentido de uns com os outros, como o Gerson disse aqui na oração. Se a grande história de Deus for a história que todos nós escolhemos para ser a nossa história. Na guerra de narrativas que o mundo vive, que sempre tem alguém querendo te contar uma história para te sequestrar, tua razão, teu pensamento e principalmente o teu dedo na urna. A grande libertação do povo de Deus não é o fato da gente ter poder de expulsar o demônio de uma pessoa. Esse é o menor problema. Aquele que rilha os dentes, espuma e cai no chão, esse é o menor problema. O problema é aquele que não rilha os dentes, não espuma e não cai no chão, mas com a assinatura de um decreto destrói milhões de pessoas. Com o roubo da verba pública, bota um monte de gente para fora do hospital. Meu problema não é expulsar o demônio de uma pessoa. Meu problema é entender que o mundo jaz no maligno. E que esse mundo não tem solução porque ele nada nas águas da morte, onde o que impera é a ausência de Deus. E eu entender que eu não posso vender a solução da minha alma para uma ideologia, para uma pessoa, para um super-herói, a não ser para o único Redentor, que diz a palavra, vai redimir a muitos, mas não a todos. De onde você sabe isso? Aliás, a grande história já acabou, não sei se você já leu. A nossa história que a gente ainda não viu já está completada lá em Apocalipse, já acabou a história. Ele já nos revelou toda a história. Até nos revelou o fim da história para a gente saber que lugar a gente quer escolher dentro dela. Porque é ruim você escolher uma história sem saber onde ela vai dar, que geralmente é o que a gente faz.
Quando a gente ama, quando a gente casa, quando a gente vota, a gente sempre está comprando uma história que a gente não sabe onde vai acabar. E geralmente a gente se decepciona. No caso político, é claro. No casamento nem sempre. Isso é uma benção o casamento. Mas ele nos contou a história toda. Nos facilitou. Para dizer, a minha história está dentro dessa história. E essa é a história que dá sentido para a minha história, para quem eu sou e para o que eu penso. Por isso, entender as Escrituras. Olha o que Pedro disse. Eu me lembrei da palavra de Jesus quando eu vi essa história. E que ele disse que a redenção e o Espírito Santo ia alcançar todo mundo. Foi o conhecimento dessa história que deu sentido a tudo que eu assisti. E os apóstolos que ouviram as mesmas palavras de Jesus estavam dentro da mesma história. Entenderam que Pedro estava certo. E que essa nova história do Evangelho entre os gentios era de Deus, porque ela está ligada a tudo que a grande história sempre nos ensinou. Coisas particulares da nossa história vão ser elucidadas quando posicionadas debaixo dos princípios da grande história de Deus. Essa aqui não é uma aula de cosmovisão, eu falo muito isso nas aulas de cosmovisão. Mas dá para você ter uma ideia, num culto, numa celebração, de que a grande libertação do ser humano, que não é expulsar um demônio, porque se fosse fácil, irmão, eu viria aqui, dava um sopro, expulsava todos os demônios e ninguém mais tinha problema na vida. Dava férias para Jesus, para o Espírito Santo e a gente ia viver um mundo perfeito. A grande libertação não é um demônio que nos ocupa, talvez seja o demônio que nós somos. Com nossas más ideias, com nossas más atitudes, com as nossas narrativas erradas que falamos e as que assumimos. A grande libertação do povo de Deus e do mundo se chama Evangelho. É a história verdadeira que me conta como tudo começou, o que foi que deu errado, o que Deus fez para consertar e como é que isso aqui vai acabar. E quando eu olho para as Escrituras dessa forma e mergulho nelas para conhecê-la, para entendê-la, cada vez mais eu me posiciono mais acertadamente na vida de Deus na terra, na grande narrativa da história de Deus nesse mundo. Eu imagino que Pedro, Paulo, os apóstolos e tantos irmãos nossos que conheceram ao Cristo ao longo de todos esses milênios, disseram o que a gente diz ao ouvir essa grande história. Senhor, eu quero que a minha história esteja dentro da tua história. E quando alguém me perguntar, por que você é pastor? Eu vou contar a tua história. Quando me perguntarem, por que o seu casamento é assim? Eu vou contar a grande história. Por que você age assim com as pessoas? Eu vou ter que te contar uma história. Da onde vem essa sua prática de justiça, de fé, de mansidão, de amor, de misericórdia? Eu vou te contar uma história. E que incrível seria se a nossa retidão, começando dentro de casa, a nossa ética, o nosso amor, a nossa justiça praticada dentro de casa, pais, filhos, avós, mães, esposo, esposa, neto, sobrinho, todas essas histórias dissessem sim à grande história e quisessem se identificar com a história de Cristo, me aproximar da grande história, amar como Ele amou, ser justo como Ele foi, ser pronto ao arrependimento como Ele me ensinou, ser manso como Ele disse, ser um pacificador, bem-aventurado, ser humilde como Ele disse. E quem olhar para a minha história e ler a grande história, vai falar, você é um cara de Cristo. É isso que eu tinha para te dizer. Eu só te contei um monte de histórias para dizer que tudo que eu faço está ligado a isso. É incrível a gente viver a vida do jeito que a gente quer e quando dá um problema a gente corre para a igreja ou para a Bíblia para achar uma mandinga e não é isso que resolve. Ninguém tem aqui um saravá, um sopro, uma unção com óleo para resolver a tua existência. A não ser eu estar pronto como Pedro foi, para quebrar a sua dura cerviz, para humilhá-lo com uma visão de um lençol e falar, cabeça dura você, Pedro. Para Paulo ficar cego e Deus falar, você está errado, está me perseguindo. Para esse cara acordar
e perceber que a grande história eu estava chamando para crê-la. A grande história está nos chamando. A palavra e o Espírito da palavra. Sejamos mais dedicados a essa palavra, mais atentos a essa grande história, mais atentos a esse grande plano da redenção, mais próximos desses princípios e de Cristo, para que cada vez mais os passos da nossa história sejam dados na direção dela, da grande história do Criador, do homem que caiu, do Deus que enviou a sua redenção e da história da consumação final. Aí quem se preocupa se Deus predestinou, se Deus te conduz, se você é uma marionete, se tem livre-arbítrio ou não tem, para mim, irmão, essa discussão é uma discussão boba. O que eu quero, cada vez mais, é que todas as minhas decisões sejam baseadas em tudo que Ele disse. Façamos com que a nossa história tenha sentido dentro de uma história que Deus está escrevendo. Se a gente não for cego, a gente vai enxergar. Se formos humildes, vamos nos arrepender. Se formos sábios, nós vamos ser humildes e aprender. Vamos reconhecer que não sabemos. Se a gente for temente, a gente vai se arrepender e pedir perdão a Deus e nos aproximarmos cada dia mais dele. E se quisermos de verdade sermos bem-sucedidos, não na nossa ótica terrena, mas na dele, nós vamos colocar os nossos ouvidos e o nosso coração nas suas palavras todos os dias. E a nossa história vai se confundir com a grande história do Evangelho. A história do Pedro, do Paulo, do João, do Tiago, do Filipe, do Estevão, esses que nós já falamos aqui, do Cornélio, da Lida, do Enéas, que nós já falamos, e de tantas outras pessoas. A história delas estava dentro da história do Evangelho que chegou até nós. Nós estamos falando dessa galera aqui, que um dia se encontraram com Cristo e a história delas mudou e caiu dentro da história da redenção. Senhor, eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem que a minha história faz parte da tua. Que quando andarem com o Paulo e os Cornélios dos dias de hoje, eles vejam a história de Deus nos lábios deles. Que quando eles convivam com o Filipe, com o Tiago, com o Barnabé, eles percebam que eles estão num outro mundo, no mundo da história de Deus, que passou por essas vidas e elas disseram sim. Que o Senhor nos abençoe. E que essa manhã seja uma manhã onde a gente pensar bastante e nos convertermos mais um pouquinho aos caminhos de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã e por essa história do Lucas para o Teófilo, que nos conta a história do Pedro com o Cornélio, que foi contada em Jerusalém para os apóstolos e que mudou a história da vida deles. E essa grande história do teu reino, da evolução do teu plano de salvação e redenção, está alcançando as nossas vidas. A gente ouve muita historinha nesse mundo, Senhor. E todo mundo quer nos contar uma história para nos fazer acreditar no que estão dizendo, para mudar a nossa maneira de pensar, de agir, reagir e até a maneira como nos enxergamos nesse mundo. Cura-nos, Senhor. Talvez tenha pessoas aqui nessa manhã, Pai, muito preocupado com os problemas que estão passando, ouvindo várias histórias de como devem se sentir e qual a solução. Que eles possam olhar para a cruz, para a tua história, e saber que na tua grande história nós somos o que somos, teus filhos. Na tua grande história somos o que somos, portadores do teu Espírito. Na tua grande história sabemos que o mundo jaz no maligno e que nesse mundo teremos aflições, mas na tua grande história sabemos que tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que quem está aqui nessa manhã, Senhor, sinta do teu Espírito a tua voz dizendo: calma, você está dentro da minha história. Por mais difícil que seja a nossa situação, Senhor, por mais coisas que passem pela minha cabeça, como histórias que eu mesmo conto para mim, para tentar acreditar, para mim mesmo, eu preciso ouvir a tua palavra e a tua voz. O máximo que nós podemos falar aqui, Senhor, como irmãos,
ministros, pastores, é contarmos uma história. Eu estou aqui, Senhor, falando da Tua palavra. Isso está acontecendo lá no Ministério Infantil, acontece entre os jovens, vai acontecer semana que vem entre as mulheres. A gente está aqui contando a Tua história. Mas eu sei que o Teu Espírito é capaz de nos chamar para dentro dela. Liberta-nos, Senhor, das histórias e narrativas que nos contam. Liberta-nos, Senhor, dessas tentativas do diabo, desde o Éden, que contou uma história para Eva, e ela acreditou que ela seria igual a Deus se comesse do fruto. É tanta gente contando história para a gente. Teu Evangelho, Teu Espírito, Tua palavra, a Tua narrativa, exploda nos nossos corações, limpa as nossas mentes, liberta a nossa alma, o nosso espírito, salva-nos de nós mesmos e de todos os males que nos cercam. Leva-nos à Tua presença cada dia um pouco mais. E dentro da nossa casa, onde a gente pisa, aqui na igreja, sejamos um bando de gente cujas histórias estão dentro da Tua grande história. Purifica-nos, perdoa-nos, leva a gente em paz para as nossas casas, nos trazendo em paz na próxima semana, para juntos de novo estarmos aqui louvando e aprendendo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Você que nos visitou, nos assistiu pelo YouTube. Até a próxima semana.